Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado, bem-vindo. Eu, particularmente, doutor Ayrton aqui, nunca ouvi falar de sarcopenia. É mais comum do que parece? Sim, a sarcopenia como entidade médica, ela é bem recente. O último consenso tem somente 15 anos, então não é só você que não conhece. Muitos médicos e muitos profissionais da área de saúde também não conhecem. A sarcopenia é um problema, como já foi dito, que pode atingir cerca de 50% dos nossos octogenários, as pessoas com mais de 80 anos, e 20 a 30% das pessoas com mais de 60, 70 anos. Na realidade, aqui nesta sala, todos aqui com certeza já começaram o processo de sarcopenia, que ela se inicia a partir dos 30 anos. E que processo é esse que acontece no nosso organismo até afetar essa questão da sustentação e da força? Na realidade, os mecanismos celulares que causam a sarcopenia é muito complexo. Eu resumiria da seguinte forma: com o tempo, o nosso músculo vai ficando fraco, vai se infiltrando por células de gordura. Há uma dificuldade na regeneração de novas fibras musculares saudáveis. Com o tempo, nós temos dois tipos de fibra: fibras musculares tipo 1, fibras musculares tipo 2. Uma é a lenta e a outra é a rápida. Com o tempo, é um processo normal, com o tempo nós vamos ficando mais lentos. Né? Por exemplo, um nadador olímpico, ele com 20 anos, ele tem um recorde mundial. Aos 28, 30 anos, ele já não consegue mais competir com nadadores mais jovens. Então, isso é um processo natural. A perda da fibra muscular rápida. Agora, quando isso acontece de uma forma muito mais intensa, isso pode acontecer justamente na sarcopenia, aí é que a doença se instala. A gente sempre ouviu falar desde criança, não é, de métodos para fortalecer os ossos, né? A gente ouve dessa forma mesmo, para deixar o osso mais forte, beber leite, enfim. Eu queria saber, doutor, que hábitos podem ajudar a evitar essa perda tão grande que o senhor citava agora? Olha, o processo do envelhecimento é de todos nós. Nós vamos envelhecer, não tem jeito. E o processo da perda da força muscular também é uma coisa inexorável. Né? Se você pegar pessoas atletas olímpicos, levantadores de peso, né, que tiveram marcas extraordinárias, a partir dos 50, 60 anos, eles não pegam mais metade do peso que pegavam. Né? O que nós temos que fazer é tentar diminuir esse processo. E a diminuição desse processo se cuida através de uma boa alimentação e de atividades físicas regulares, principalmente o que nós chamamos de exercícios resistidos, que é o que todo mundo conhece com o nome de musculação. Hoje a musculação é mais importante do que caminhar na praça. Doutor, então realmente essa questão do exercício físico é fundamental para prevenir, mas também tem a questão de que muita gente tem medo de que o idoso vá para a academia, se machuque. Tá certo isso? Como que você pode orientar as pessoas com mais idade para fazer essa atividade física? Pois bem, antigamente ou até hoje mesmo, né, a gente vê aquele nosso vovô, aquele nosso tio, que vai pegar uma bolsa para ir para o supermercado, uma bolsa do supermercado pesada, aí você, não, vovô, não pega, deixa que eu pego. Vovô, deixa eu ajudar o senhor a se levantar. Né? Então, esse velhinho, esse senhor idoso, que tem essa fragilidade, essa dificuldade, antigamente ele fala, não pegue peso. Hoje o conceito é diferente. O conceito é você estimular, sim, o paciente frágil, o paciente idoso, de uma forma gradativa e com um profissional adequado dando assistência, a ele se exercitar. Se você tem 80, 85 anos, você pode muito bem fazer musculação, desde que assistido por uma pessoa, um profissional adequado que faça uma programação progressiva de exercício. E uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar é a dieta. Hoje existe um batalhão de pessoas idosas que estão se alimentando de uma forma errada. Estão comendo pouca proteína ou até comendo uma dieta com pouca caloria, uma dieta hipocalórica, que é uma dieta para perder peso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque virou uma moda assim, como é que está a sua alimentação? Não, estou comendo muito bem. Eu como uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão, um pouquinho de verdura e um pedacinho de bife desse tamanho. Pronto, então ele já não se exercita e já se alimenta muito mal. Então esse binômio é terrível.
é caminho para a sarcopenia, o caminho para a perda da função muscular e da fragilidade. Doutor, agora voltando a falar ainda sobre a sarcopenia, como que é diagnosticada, né? Imagino que alguém aí está sentindo uma moleza, uma fraqueza, vai ao médico. Como que o médico suspeita disso e faz o diagnóstico? E que especialista buscar também, Boa né? pergunta, Paulinho. Bem, o diagnóstico é diferente. O conceito é você estimular, sim, o paciente frágil, o paciente idoso, de uma forma gradativa e com um profissional adequado dando assistência, a ele se exercitar. Se você tem 80, 85 anos, você pode muito bem fazer musculação, desde que assistido por uma pessoa, um profissional adequado que faça uma programação progressiva de exercício. E uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar é a dieta. Hoje existe um batalhão de pessoas idosas que estão se alimentando de uma forma errada. Estão comendo pouca proteína ou até comendo uma dieta com pouca caloria, uma dieta hipocalórica, que é uma dieta para perder peso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque virou uma moda assim, como é que está a sua alimentação? Não, estou comendo muito bem. Eu como uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão, um pouquinho de verdura e um pedacinho de bife desse tamanho. Pronto, então ele já não se exercita e já se alimenta muito mal. Então esse binômio é terrível, é caminho para a sarcopenia, o caminho para a perda da função muscular e da fragilidade. Doutor, agora voltando a falar ainda sobre a sarcopenia, como que é diagnosticada, né? Imagino que alguém aí está sentindo uma moleza, uma fraqueza, vai ao médico. Como que o médico suspeita disso e faz o diagnóstico? E que especialista buscar também, Boa né? pergunta, Paulinho. Bem, o diagnóstico de sarcopenia hoje em dia deve ser uma obrigação no consultório de todos os médicos, porque é um problema que, para você ter uma ideia, se você é um idoso sarcopênico, um idoso com dificuldade de andar, dificuldade de levantar um peso de 5 quilos, esse paciente vai ter mais complicações na cirurgia, vai ter mais complicações na UTI. Há um risco de mortalidade nesse paciente muito maior do que o paciente que não é sarcopênico, que tem massa muscular. Então, é uma obrigação de todos os profissionais de saúde diagnosticar. É uma importante pergunta. E como é que você diagnostica? Existem questionários que podem ser lançados na consulta médica. Você tem dificuldade para levantar um peso de 5 quilos? Você tem dificuldade para levantar da cadeira? Você tem dificuldade para subir um lance de 10 degraus de escada? Então, são perguntas básicas que podem ser feitas por qualquer profissional de saúde, não necessariamente o médico. A partir daí, se esse questionário for positivo, você faz uma prova que é o dinamômetro, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. É um aparelho onde você tem um visor e manda o paciente apertar. Esse dinamômetro, ele dá o diagnóstico se você tem uma diminuição de força muscular. E tem números para homens abaixo de 27, para mulheres abaixo de 16 ou 18, de acordo com a raça. Então, o diagnóstico pode ser feito começando por aí. E depois você tem os métodos de imagem, que você vai saber se houve uma diminuição da massa muscular esquelética. Você pode fazer uma densitometria de corpo inteiro, que é bem parecido com a densitometria óssea, para saber se tem osteoporose. E uma bioimpedância, que é muito conhecido esse exame, para saber se a pessoa está com gordura, você também mede a massa muscular. Doutor, infelizmente a gente vê muitos casos de queda entre os idosos e, consequentemente, a quebra do fêmur. Isso tem a ver com a sarcopenia? Se tiver, tá aí uma resposta para vários casos. Total. A síndrome da fragilidade do idoso é uma questão muito abordada pelos geriatras, e a fragilidade do idoso, com certeza, tem sim ligação com a sarcopenia. Elas estão imbricadas. Então, assim, a perda do equilíbrio é um estágio que vai acontecer. A sarcopenia envolve 3 questões básicas. Primeiro, a força muscular. Segundo, a massa muscular esquelética, que pode diminuir. E terceiro, a função do corpo como um todo que o músculo causa. E o equilíbrio está dentro dessa função. As pessoas que se equilibram mal, obviamente, têm muito mais chance de cair. Inclusive, o risco de quedas no último ano, nos últimos 12 meses, é um dos critérios para diagnóstico de sarcopenia. Que coisa, né? E a gente vê vários casos, todo mundo conhece, né, doutor? Infelizmente, um idoso que caiu, ouviu falar do pai de alguém, do avô de alguém, ou da mãe que caiu, e a gente não sabia, né,
dessa ligação direta com um termo novo, como o senhor falava agora, até para a própria medicina. O senhor estava aí 15 anos, né, de promulgação, vamos dizer assim, desse termo, mas um problema que vem de muitos anos, né, e que por vezes passa desconhecido. Por isso que é importante essa conversa aqui, para a gente levar essa informação para as pessoas. E no caso do idoso, que você já nota, né, que está mais frágil, que leva para o médico mesmo reconhece isso e passa essa informação. O que deve ser feito com esse idoso? Né? Além da alimentação, mas é realmente um incentivo à prática da atividade física e outros hábitos, doutor? Sim, a questão do idoso é bem complexa, porque na realidade ele pode ter uma diminuição de ingesta por múltiplas causas. As causas de diminuição de ingesta alimentar no idoso podem ser dezenas delas. Diminui a absorção das proteínas. Então, além do idoso ter uma diminuição da secreção ácida com o tempo, né, isso é uma coisa normal, ele pode estar tomando um remédio para proteger a gastrite dele, isso vai diminuir também a absorção de proteínas. Além de ele estar comendo pouca proteína, ele tem uma diminuição da ingesta da proteína. E tem outra questão, que tipo de proteína você está dando para o paciente? Às vezes é uma proteína de baixo valor biológico, isso é muito importante. Hoje em dia tem se valorizado muito, já falando em termos de tratamento, o whey protein, hoje que é muito usado nas academias pelos jovens, o whey protein deve ser usado como suplementação no idoso. O idoso deve comer carne, o idoso deve tomar leite, o idoso deve comer queijo, deve comer ovo, mas também para suplementar, atingir aquela meta proteica, que é de 1,2 a 1,56 gramas por proteína quilo dia, você pode dar a suplementação com whey protein, que é uma proteína de alto valor biológico, de fácil digestibilidade e de uma excelente biodisponibilidade, que em resumo seria o quê? É uma proteína que vai entrar no músculo e fazer a síntese proteica, o ganho muscular. É isso, então. Muito obrigado, viu, doutor, pela participação aqui no nosso Bom Dia RN, trazendo informações sobre a sarcopenia. Antes de encerrar, doutor, ainda só me permita, Paulinho, sobre o whey protein, né? Porque tem gente que não gosta, eu não vou beber whey protein no leite, mas é algo que você pode comer na fruta, tem várias formas, né, de estimular esse consumo e torná-lo mais agradável, escolher um sabor que você goste mais. É uma boa dica que o senhor deixa aqui, essa questão do whey protein para suplementar a alimentação do idoso, viu, doutor? Obrigado. Ok, eu que agradeço. Até mais. Até Feliz